Estamos iniciando e este já é o segundo podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play. E a certeza absoluta que vamos mais uma vez salvar inúmeras vidas através da informação. A informação completa, verdadeira e pesquisada. E ao meu lado é uma honra realmente receber a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, a doutora Shirlene Gadelha. Doutora, seja bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida do Sistema Dr. Play. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, por você, para estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante que é a doação de sangue, que por muitas vezes temos muitas dúvidas, E agora chegou o momento da gente fazer essa conversa informal, mais uma conversa de mais saúde nesse segundo podcast. Parabéns a você pelo programa, que com certeza vai levar muitos conhecimentos às pessoas que estão precisando saber. Doutora Shirlene é uma amiga, realmente eu conheço, posso dizer até profundamente, o trabalho que ela realiza no Hemocentro da Paraíba. Eu vou fazer até uma analogia, creio que interessante, doutora. Eu posso dizer que a senhora literalmente dá o sangue pelo Hemocentro, não é isso, doutora? Verdade. É muito bom quando a gente se identifica com o trabalho, Eu já precisei muito também, por 2 vezes, do sangue, e sei da importância desse líquido precioso. E nessa hora que a gente está precisando, a gente precisa saber aonde encontrar. Nós temos um tema central que vai ser colocado aqui, todos irão visualizar, e a partir, doutora, desse tema central, nós vamos evoluir na nossa conversa, que será, obviamente, de inteira utilidade pública. Portanto, já temos aqui o tema central, que é doar sangue, um ato de amor. Doutora Shirlene, é lógico que nessa frase nós poderíamos enumerar várias qualificações, Um ato de amor e vários atos em prol da vida, não é isso, doutora? Exatamente, porque quando você se destina a doar para alguém que você não conhece, então eu digo que sempre que esse é o maior ato de amor que você pode fazer para uma pessoa sem receber nada em troca. É aquela sensação de você praticar o bem e não esperar nada em troca. E não esperar. E a gente nota, doutora, assim, isso é muito fácil de observar, é uma luta constante, Porque eu sou um pesquisador, me considero um pesquisador hoje fluente na área de saúde, doutora, e quando vamos observando os hemocentros pelo Brasil, que eu sei que constituem uma rede, a gente só vê a palavra crítico, ou seja, na maioria das vezes, ou na imensa maioria das vezes, o sangue está em estado crítico. Me refiro às doações, obviamente. Exatamente, Fábio. O que é que ocorre? Ocorre que por muitas vezes a gente não tem o incentivo nem o conhecimento de saber que o banco de sangue precisa ter um estoque. Por quê? Porque muitas vezes pessoas adoecem diariamente, transplantes precisam ser realizados, cirurgias precisam também ser realizadas, pacientes oncológicos, então até acidentes de moto, que é em grandes números, e a gente sabe que precisamos ter sangue a nível de todos os hemocentros. Mas o que é que acontece? Você só vai doar muitas vezes através de quê? De uma campanha, ou então porque um amigo seu pediu aquela vez que você fosse lá, então você vai aquela única vez e não volta. Mas a gente precisa ter esse sangue. A gente sabe que hoje a demanda do Hemocentro da Paraíba, ele precisa ter em média de 180 a 200 doações de bolsas de sangue por dia, para que possamos ter esse estoque. Não é um estoque suficiente, mas um estoque para manter a distribuição para toda a rede hospitalar. Vejam que interessante e até, por não dizer preocupante, cerca, doutora, de 180 bolsas de sangue por dia. E quando a gente fala por dia, são todos os dias, porque a vida não espera
Obviamente, sempre temos casos diversos, né, de acidentes, de situações em que o sangue tem que chegar de forma urgentíssima, não é isso, doutora? Exatamente, as doenças hematológicas também em grande quantidade, que a gente hoje observa que a maioria da população tem muitos hemofílicos, né? Então, talassêmicos que precisam fazer reposição de sangue. Então, em grande quantidade, a gente sabe que os hospitais solicitam, mas a gente ainda precisa dessa parceria dos hospitais, porque quando a gente distribui 100%, a reposição dos hospitais só chega em média de 50%. Então, cadê aquela outra parte? Por isso que a gente vive pedindo diariamente sangue, ajuda, porque a gente não pode só doar no tempo que existe uma campanha ou então que alguém está precisando. O interessante é a gente estar no tempo de doar, já faz 2 meses, já faz 3 meses, eu estou bem de saúde, então eu vou agora, Hemocentro, fazer esse ato tão lindo de amor, que é um ato altruísta, né? Você está doando um que você tem na sua veia para dar vida a outra pessoa a correr naquela veia também. Doutora Shirlene Gadelha, às vezes é natural, isso provém do ser humano, há um medo em doar, creio, muitas vezes por uma falta maior de esclarecimento, por isso que eu coloquei o próximo tópico para a senhora, com toda prudência, com toda sabedoria, possa tranquilizar e esclarecer. E o tópico já está aqui. Por que doar sangue e as colocações, se é seguro e confiável. E aí, doutora? Então, por que doar sangue? Porque o sangue ele não é fabricado, ele tem que ser doado. Então, só pode ser doado através do seu amor, da sua vontade, do seu sim, para fazer essa doação de sangue. Então, através desse sim, é que a gente vai conseguir ajudar a salvar 4 outras vidas em uma doação de sangue. E se ele é confiável, é seguro, porque todo o material utilizado, ele é descartável e único para uma só pessoa. Então, você que vai doar sangue, por muitas vezes, quando a gente é criança, tem aquela informação, quando a gente vê sangue, a gente fica arrepiado, com medo, né? Então, talvez seja isso que por muitas outras pessoas assistem aquele filme e ficam com aquilo na cabeça, mas é um processo bem seguro, é bem tranquilo, todo o pessoal lá é bem qualificado para lhe atender desde o início até o final. Então, se acontecer no momento que você não quer doar, então a gente também nada impede de você desistir da sua doação. Mas eu garanto que você vai sentir o maior prazer em saber que aquela pessoa que estava ali no hospital, ela vai poder levantar, ela vai poder sorrir, ela vai poder sonhar através do seu sim. Eu conheço muito bem o Hemocentro aqui de João Pessoa, já estive lá por algumas vezes e pude constatar, doutora, a estrutura. Realmente eu fiquei impressionado em todos os setores, com todas as etapas, os protocolos que têm que ser seguidos. Por isso que o próximo tópico nós vamos versar sobre essas condições também, ou seja, as etapas que têm que ser seguidas. Creio que esse esclarecimento é fundamental para todos que estão neste momento através da rede Dr. Play nos assistindo. E aí, doutora? Então, Fábio, você tem 2 formas de você chegar ao Hemocentro. A gente hoje dispõe do agendamento, que é através do número que é o 31 33 34 73. Este número é apenas o WhatsApp. Ou também você pode ir na sua demanda espontânea. No momento que você chega ao Hemocentro, você é recebido e você vai para a recepção. Aí você vai fazer o primeiro passo, então de lá você vai fazer o cadastro. Você tem que estar com um documento oficial com foto para apresentar na recepção e daí você vai responder as questões que são de informações pessoais identificadas e aí você vai passar por uma triagem hematológica, né? Nessa triagem hematológica você vai medir a temperatura, você vai verificar o seu peso e você vai fazer aquele teste de anemia, que é a hemoglobina, para saber se está no nível que você pode também ser um doador. Depois disso que você é apto para isso, você segue a triagem clínica.
que é a triagem, onde você vai conversar com a pessoa responsável, ou seja, o médico, o enfermeiro, que ele está totalmente qualificado e habilitado para fazer a sua entrevista. Essa entrevista ela é feita mais ou menos, são 45 perguntas que são padronizadas pelo Ministério da Saúde e a gente pede que você seja bem sincero, porque qualquer resposta daquela que você for omitir, ela pode trazer um prejuízo para quem vai receber aquele sangue. Então, depois dessa triagem aí que você está apta a passar, você vai passar pela cantina do doador, onde você vai fazer o seu lanche, é uma hidratação, né, que é obrigatório pela nossa portaria, e de lá ele vai para a sala de doação. Na sala de doação, todo o material utilizado também é tudo descartável. Você vai pegar a sua cestinha e você vai sentar com seus tubos para a gente fazer todos os testes, né? Nós vamos testar os 5 tipos sorológicos, né? Para saber se aquele paciente, aquele doador, ele está apto àquela bolsa a ser transfundida no paciente, ou seja, no receptor. Então, passando esses critérios aí, ele faz em termos de 7 minutos a doação de sangue dele, ele vai aguardar 15 minutos na cadeirinha e depois ele já está livre, faz novamente nova hidratação, que é mais um lanchezinho, e ele está liberado para o seu dia. Doutora Shirlene Gadelha, o que eu vou falar agora ainda é dentro desse tópico. É um raciocínio aqui que eu estou tendo nesse momento, mas a senhora é que vai dizer com toda exatidão. Eu sempre penso muito na educação, até porque de essência eu sou um professor. Doutora, a senhora não acha que na escola, na base, na educação, não deveria ter um trabalho maior de conscientização para o ato da doação? Exatamente, concordo. É por isso que a gente agora entrou com essa parceria também com as escolas, para que a gente possa estar adentrando, fazendo palestra, explicando a importância de como doar, de como você pode se tornar esse doador e a necessidade de saber que você pode ajudar a salvar 4 outras vidas daquelas pessoas que não têm, vamos dizer, não tem onde a gente fabricar esse sangue. Onde é que a gente vai comprar? A gente tem que ser sempre fazendo campanha, vocês são esses nossos maiores incentivadores, que através de vocês a gente consegue chegar dentro da casa de cada um e orientando a necessidade, incentivando para que vá doar sangue. Aí, doutora, a senhora acha ou percebe que desde a criança mesmo, do ensino infantil, haveria ou há uma didática para se levar essa informação balizada da doação? Eu acho que a partir dos 10 anos a gente já consegue levar, né? Porque depois de 10 anos você já começa a passar por algumas matérias, né? Que são na parte da ciência, que a gente chama assim, e que podem orientar dessas crianças daí. Porque até com 16 anos você já vai fazer a sua primeira doação. Então é importante que a gente prepare essas crianças para desse ato importante, porque eu tenho certeza que hoje em dia, com essa evolução da internet que a gente tem, as crianças vão poder ter acesso maior, vão poder ver como é gratificante esse ato de doar sangue. E a responsabilidade que o Hemocentro trabalha, não só a nível de Paraíba, mas a nível nacional, com todos os nossos doadores. Nós estamos aqui na 2ª edição do podcast Mais Vida, pela plataforma Dr. Play, entrevistando a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, a doutora Shirlene Gadelha. Sempre provém também da criatividade, do trabalho. Eu sei que a senhora conta lá com uma valorosa equipe, mas como atrair doadores? Eu creio que é sempre uma tarefa árdua. O que o Hemocentro da Paraíba tem feito? Então, a gente tem inovado, né? A gente tem saído do Hemocentro, a gente tem ido buscar os doadores, temos feito caravanas, temos ido aos condomínios, né? Fazer coletas, e aí a gente saiu procurando parcerias por toda a Paraíba, levamos as agências transfusionais onde eram hemonúcleos, que hoje são agências, e levamos também para toda a Paraíba, não ficou só aqui em João Pessoa, mas a gente conseguiu assim atrair para que esse banco não faltasse sangue, porque se a gente fosse esperar só aqui em João Pessoa, a gente não estava mantendo o nosso estoque. Então foi necessário a gente fazer muitas divulgações, foi necessário vocês na mídia fazer essa abertura para que o Hemocentro mostrasse o seu trabalho, mostrasse a sua segurança,
segurança dos seus, desde a sua primeira entrada ao Hemocentro até a saída, como é que seria o processo, desde os exames sorológicos que são realizados para Chagas, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e ainda HIV. Então é importante, né, a gente saber esse trabalho atraindo e mostrando a nossa qualidade, porque a gente, antes de tudo, a gente precisa ter o nosso trabalho, mas precisamos também mostrar a qualidade e a eficiência dentro dos hemocentros, receber com gratidão, receber com humanização. E isso o Hemocentro foi humanizado, não só aqui em João Pessoa, mas a nível de Paraíba, para que os doadores se sentissem confortáveis e pudessem voltar e fazer esse valoroso trabalho. Aí a senhora nota, doutora Shirlene Gadelha, que essas campanhas, essas ações, elas surtem efeitos. São efeitos pontuais ou a senhora acha que são efeitos duradouros? São efeitos duradouros, tenho certeza, porque o que a gente recebe de ofícios para que a gente chegue àquela cidade, a gente vai começar novamente agora a voltar a fazer as coletas depois desse mês de junho vermelho, porque um mês de junho é dedicado aos doadores, então é onde a gente vai comemorar o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, com certeza a gente só tem esse conhecimento, as empresas, as cidades aí precisando fazer coleta, os hospitais também se integrando nesse grupo do Hemocentro, porque estão visualizando, né, essa necessidade do sangue como um fator principal. Sem sangue a gente não vive. E é o líquido precioso que corre dentro das minhas veias, que corre dentro das suas e também daquela que está aí nos assistindo. Doutora Shirlene Gadelha, diretora-geral do Hemocentro, aqui na segunda edição do podcast Mais Vida, uma entrevista que eu julgo necessária e também muito esclarecedora. Doutora, lógico, estamos ainda em uma pandemia, mas num momento, graças a Deus, muito mais tranquilo, vamos dizer assim, mas foram momentos que passamos críticos, dificílimos. Como a senhora faz um parâmetro entre o antes, esses momentos críticos em relação à doação de sangue, de plasma, e o momento que estamos agora? Tanto que o nosso próximo tópico vai evidenciar o que serão, por exemplo, ou o que estão sendo essas doações diárias. É esse momento hoje, se estamos no melhor momento de doação. Fábio, a pandemia foi desafiadora para todos nós, a nível de Brasil. Então a gente precisou inovar, precisou criar outras plataformas, precisou, como eu falei, sair do Hemocentro e até o encontro dos doadores para fazer o quê? Captar aquele doador que ele não tinha conhecimento e ter vindo ao Hemocentro depois, quando a gente não pôde ir até eles, porque fechou tudo, então a gente só podia estar atendendo dentro do Hemocentro com todos os protocolos. Então, mas antes a gente tinha essa abertura de conhecer novos doadores, incentivá-los, e assim a gente fez com que trouxesse para cá. Teve um trabalho muito árduo que foi o plasma, que para a gente também foi um produto novo que a gente começou a trabalhar. Se tivesse sido salvo apenas uma vida, teria valido a pena, mas a gente sabe, com o nosso estudo de caso que a gente fez do plasma científico, o que é que a gente conseguiu atingir? 98 pacientes, então para a gente já atingiu muito, então foi um sucesso também aqui o estudo do plasma convalescente. Então, diante disso, a gente não está no melhor momento, porque o melhor momento é quando a gente tem, em termos de 3% da população doando sangue. Hoje, se a gente faz uma estatística, a gente não chega a 2,3%. Então, fica aquele percentual de 7% flutuante, que a gente precisa buscar você, que a gente precisa incentivar, que sem você não é possível o banco de sangue ter esse estoque. E depende de você, depende do seu sim, para que você nos ajude a ajudar a salvar vidas. Doutora Shirlene, lógico, é um percentual preocupante, né? Ou seja, não estamos na média que se deveria estar. Aí vem a minha pergunta, doutora, já ocorreu ou ocorre de se precisar de sangue, uma urgência, uma emergência, e não ter esse sangue a ser enviado? E aí, doutora? Veja bem, Fábio, durante a pandemia, a gente teve uma parceria, aliás, a gente participa de um hemorrede nacional. Então, todos os hemocentros a nível de Brasil estão interligados. Durante a pandemia,
nós não chegamos a precisar de sangue, mas Pernambuco precisou. Então, Hemópolis é aqui perto. Então, a gente liberou sangue para lá. Então, agora tem um período que a gente está precisando de sangue, de hemácias, de plaqueta, a gente manda pegar em Pernambuco. Que bom que existe essa parceria a nível dos hemocentros. Nós somos unidos e fortalecidos para ajudar uma hemorrede num só sentido, salvar vidas. Doutora Shirlene, essa parceria que a senhora se referiu, creio que é completa, ou seja, envolve hospitais, não importa se públicos, particulares, UPAs, é bem abrangente, é isso mesmo, doutora? Exatamente, nós distribuímos o sangue para toda a rede, tanto é particular, pública, pública, estadual e municipal, né? Então é importante a gente saber que sempre vai ter alguém esperando o seu sim. E que você que está nos assistindo, você pode dar esse sim para a gente. Você pode comparecer a qualquer hemocentro, aqui em João Pessoa, no Regional de Campina Grande, ou que está espalhado os postos de coleta por nossa Paraíba. Doutora Shirlene, nós temos, lógico, o Brasil, né, continental, nós temos uma rede aí muito ampla e a senhora falou agora, né, com muita coerência. Aí eu pergunto, doutora, esse sistema hoje de redes, ele é unificado realmente? Porque isso se busca muito em vários setores. Vou citar aqui, fazer uma analogia. A gente quando pensa polícias, a unificação que ainda não é completa, isso dificulta muito nas ações. Como a senhora vê, a título, lógico, da doação de sangue, dos hemocentros, hoje, essa unificação nacional? Então, como a gente é unificado a nível de Brasil, a gente sempre está se reunindo, a gente tem a nossa coordenação Nordeste, né? Então aqui pega todo o Nordeste, onde a gente se integra e precisa fazer essa integração dentro dessa hemorrede. Já a parte do Sul fazem por lá. Então aqui a nível de Paraíba, a gente tem a Rede Nordeste, onde a gente consegue essa parceria e que bom que houvesse isso em outras áreas. Mas graças a Deus, nessa parte do sangue a gente consegue ter o apoio do nosso governo do estado, que tem sido bastante atuante e que leva com certeza o nome da Paraíba à frente para que a gente possa seguir esse trabalho tão bonito que eu digo que doar sangue é doar vida. Esse é o podcast Mais Vida, aqui pela Dr. Play, uma parceria também com o projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Hoje, entrevistando a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, a doutora Shirlene Gadeira. Doutora, vamos falar agora dos desafios, que não são poucos, a gente tem que vislumbrar o futuro também e como a senhora está vendo, quais são as perspectivas, qual o olhar da senhora para o futuro do Hemocentro da Paraíba. Então, a gente já começa esse ano com bastante desafio, que eu já disse para você, informalmente, conversando sobre a nova aquisição, que através do governo do estado, do governador João Azevedo e da nossa secretária, na época era doutor Geraldo e agora a doutora Renata Nóbrega, a gente conseguiu a aquisição de um ônibus para a coleta móvel, no valor de quase 3 milhões. É um grande investimento e que vai levar por toda a Paraíba para que ele possa ser atendido, fazer sua doação de sangue e não ele estar se locomovendo de onde ele mora para estar vindo para outras cidades, né? Então a gente espera atender nosso doador. Outro grande desafio que a gente também atende é a construção de um anexo administrativo, também obra do governo do estado, também com a aplicação de um fundo de recurso federal, para que a gente também possa adequar a estrutura que está pequena. O Hemocentro cresceu muito e a gente tende a crescer mais ainda. A gente ainda pretende implantar um laboratório, mais outro laboratório de histopatologia, onde a gente precisa fazer isso, fazer a captação maior de medula. A gente cresceu muito na parte da medula, mas a gente precisa crescer mais. Eu sempre falo nas entrevistas que eu queria chegar a estar no segundo ou no quarto lugar. A gente conseguiu, a gente era o quinto lugar, Fábio, a gente conseguiu chegar ao quarto lugar no número de inscritos para a medula óssea, mas a gente precisa mais, porque a gente vê o número, o alcance grande de pessoas que precisam também de fazer esse cadastro de medula óssea. Então,
são pessoas que precisam ter a idade entre 18 a 35 anos, que precisam estar bem de saúde e que não podem ter tido nenhum problema oncológico. Então, eu convido vocês também a fazer esse cadastro. É bem simples, diferente da doação de sangue, é coletado apenas 5 ml de uma amostra e aí você vai ficar no redome. Caso você seja, eu digo sempre que é tirar na loteria, ou então aquela pessoa ser o bilhete premiado de alguém, ele vai dar o seu sim e vai dar a chance daquela pessoa a viver a sua vida normalmente. Então, é muito importante tudo isso, mas ainda não fica nisso. Tem muitos mais desafios ainda do Hemocentro, que são muitos, a ISO que eu lhe falei, que a gente conseguiu, a ISO 9001-2015, que a gente conseguiu, e agora já com um ano também, a gente já está fazendo novamente a qualificação dessa ISO para a gente permanecer, porque não é só você conquistar, você tem que ter aquilo habitualmente e exercer dentro do Hemocentro com toda a garantia da qualidade, porque se a gente perde aquela garantia, a gente também perde esse título. Então são desafios nossos que a gente está no dia a dia tentando ver. São caravanas que a gente está chegando e aí são mais parcerias que a gente consegue atender, são qualificações de todos os profissionais da Hemorrede, além de todos os hospitais que a gente está fazendo essa qualificação na questão do ato transfusional, desse ato tão importante que é o paciente ser transfundido com segurança, porque não é só pegar a bolsa de sangue e transfundir aquele paciente, ele precisa ter o conhecimento de uma reação transfusional. Então são essas coisas que a gente consegue, mais desafios para chegar a uma Hemorrede cada dia mais segura e qualificada. Doutora Shirlene Gadelha, doutora, eu sou muito ansioso, né? Eu nasci de 8 meses, a senhora falou aí do ônibus, né? Realmente estamos ansiosos, né? Esperando. Eu entendo que é um ônibus muito moderno, né? Totalmente preparado, adequado para essa situação ou para as diversas situações ligadas com a doação. Como a senhora vê essa chegada? Qual o benefício direto desse ônibus? Como será, por exemplo, a logística que o ônibus terá? Então, é um sonho realizado que eu acredito que está bem perto de ser concluído, principalmente para mim que trabalhei tanto, mas acredito para o governo do estado maior ainda, porque vai levar a Paraíba toda a ser contemplada, mas eu acredito que com esse ônibus a gente consegue chegar em qualquer ponto, no centro da cidade, a gente consegue chegar no Valentim, a gente consegue chegar nos bancários, a gente consegue chegar em qualquer canto, desde que solicitado, com o número de pessoas para serem atendidas, aí a gente vai onde você não precisa estar se deslocando para vir aqui ao Hemocentro. Então, com certeza, além de ser um ônibus altamente moderno, vai ser o 4º ônibus, acho que é a 3ª capital a ser contemplada com esse tipo de unidade móvel, porque a que tínhamos antes está totalmente obsoleta, não mais aprovada pelo Ministério para fazer esse tipo de coleta. Então, a partir daí, com certeza, eu acho que é um sonho realizado que a gente vai poder estar inaugurando agora a partir de agosto ou setembro. Doutora, com certeza a Dr. Play estará lá nesse dia, né? Vamos salvar mais vidas, vamos documentar tudo isso, iremos entrar na fila para doar também. Que bom. Será um sonho, será um momento histórico. Doutora, eu sei, eu tenho a exatidão que a senhora executa esse trabalho, né, com tanta coerência, um trabalho tão proativo, porque a senhora tem toda uma equipe. Eu queria que pelo menos a senhora citasse, eu estou diante aqui de 2 pessoas da equipe da senhora, que a senhora citasse o nome, porque essa qualidade da informação e também que traduz no trabalho, ela depende de várias pessoas. Eu queria que nesse momento, se possível, que a senhora citasse as pessoas da área de imprensa, as que estão aqui colaborando para essa excelência. Então, sempre eu digo, Fábio, que uma pessoa só ela não consegue chegar a lugar nenhum. Eu tenho aqui Luzia, que é assessora de comunicação, Flávio, que é o coordenador de transporte, que são essenciais para acompanhar toda a comunicação, toda a informação da rede, e assim Flávio também nessa coordenação de transporte, onde ele faz toda essa logística de como aquele sangue vai ser pego, que vai deixar. Então a gente tem viagens que ele planeja, tem um ciclo do sangue que é levado mensalmente
toda semana, então a gente faz. Distribuir também os fatores que são para os pacientes hemofílicos que precisam fazer o uso dessas medicações. Então nós temos uma logística muito grande. Sem eles, com certeza, a gente não conseguiria fazer tanto do que a gente faz. Temos a nossa diretora técnica, Valéria, que é meu braço direito lá dentro. Temos Luciano, que é o diretor administrativo. Mas sem Zélia, que é da coordenação do doador. Sem Vânia, que é ações estratégicas também que temos lá. Rosineide, que é da coordenação do sangue, e sem a principal, que é Sandra Cibele, que é a nossa diretora hematológica do Hemocentro. Sem a participação dela, nada disso poderia acontecer. Então eu sou a diretora, mas a gente teria que ter uma médica hematologista responsável, e Sandra que nos auxilia nessa parte aí, e a gente trabalha muito bem. Mas ainda temos muito na parte dos laboratórios de imuno, da sorologia, Eduardo, temos lá o Léo. Então, olha, é tudo um trabalho que ele está interligado. Está interligado com a parte da coagulação, que é Fernando, está ligado também com a parte da higienização, porque se não tiver higienização, a gente não consegue trabalhar. Então, todo o trabalho no Hemocentro é relevante. Temos também lá o senhor Carlos, que ele é também o coordenador faz a logística de todo o acolhimento do pessoal, que desde a entrada até a saída, ele coordena essas pessoas. Temos socorro do RH, que coordena também todas as pessoas. Então, é um serviço que é interligado. Se faltar algum, com certeza esse serviço, esse ciclo não funciona bem. Graças a Deus, agradeço agora a cada um de vocês que trabalham aqui no Hemocentro da Paraíba, mas não poderia deixar de esquecer a todos que fazem a Hemorrede. Então, Campina, Patos, Guarabira, Souza, Catolé do Rocha, Itabaiana, Piancó, então, acho que Monteiro. Então não poderia esquecer de vocês, porque vocês são a Hemorrede, que a gente dá assistência, porque como é que a gente conseguiria estar lá na ponta se não tivesse essas pessoas para nos dar esse suporte? Então vocês são importantíssimos nessa fase, vocês são importantíssimos em cada ciclo, e que vocês também estão à altura do Hemocentro da Paraíba. São vitais as palavras aqui da doutora Shirlene Gadelha, como eu já havia dito, né, eu conheço muito bem a estrutura, né? Pelo menos aqui a de João Pessoa, a de Campina Grande, e a gente nota que essas pessoas são vitais. Quando você faz o comparativo, né, entre estrutura, todo o trabalho realizado, que é um trabalho constante, 24 horas, a gente vê a importância de tudo isso que a senhora falou. Aí, doutora, uma coisa que eu estou a pensar: hoje, a evolução, se referindo a equipamentos como um todo, ela é muito assídua, ela é muito constante, ela é muito dinâmica. Tanto que vamos tratar nessa tela que já aparece dessa modernização. Depois da pandemia, isso ficou mais acentuado, as coisas ficaram mais rápidas na área de saúde. Quando você vê um equipamento, aí logo adiante já tem outro ainda mais avançado. Como a senhora está vendo, como o Hemocentro da Paraíba está acompanhando essa modernização. Então, a gente agora, nesse dia agora que passou, acho que foi dia 26 e 27, nós estivemos na cidade de Fortaleza e pudemos ver a realidade de todos os outros hemocentros a nível de Brasil. E os nossos equipamentos, eles são de primeiro mundo, então eles são altamente modernos para que a gente possa trabalhar. Então a gente está sempre se integrando, a gente tem uma comunicação via WhatsApp com todo mundo. Então todos aqueles aparelhos que um vai adquirindo, o outro também vai fazendo, são muito caros os nossos equipamentos. Então alguns são comodados, porque a gente não teria como fazer essa engenharia clínica. A gente tem uma empresa contratada pelo Estado que dá todo esse suporte, né, a toda a Hemorrede, para que com o conserto, calibração, tudo isso para que seja atender a demanda que é tanto da vigilância como da QMS, que também cobra muito da gente a questão de tudo isso, que a gente tem auditorias internas. Agora mesmo se firmamos um convênio com a Hemobras, onde é um convênio que também exige muitas, dentro desse contrato,
por muitas coisas que a gente tem que se adequar e graças a Deus foram pouquíssimas coisas de pequeno para a gente se adequar e graças a Deus esse convênio foi firmado, mais uma conquista do Hemocentro da Paraíba. Então, com isso a gente ganha o quê? Ganha equipamentos. A gente conseguiu, esse ano conseguimos comprar 4 centrífugas refrigeradas e assim foi para Patos, outra veio agora para Guarabira, onde a gente botou Patos para ser um polo também, onde ele não fazia a produção de plaquetas e hoje ele já ajuda a gente também a fazer esse fracionamento de plaquetas. Isso tudo graças ao nosso trabalho, a parceria com o governo do estado, além do mais com o governo federal, que tinha alguns convênios que tudo isso foi possível. Então, foi câmara fria, então para estar adaptado, que antigamente era usada geladeiras domésticas, que não é possível. Então, graças a Deus, hoje a Hemorrede está toda qualificada dentro de todos os protocolos que é determinado pela nossa legislação para atender com uma segurança para todos os nossos hemocomponentes. Então, hoje temos caixas térmicas para fazer aquele transporte, adquirimos carros refrigerados também para fazer essa logística. Hoje, graças também a mais uma ação do governo, conseguimos deixar 3 carros em Campina Grande para fazer esse suporte, conseguimos deixar um carro em Patos que não tinha para fazer aquela parte do interior. E aqui João Pessoa também tem esses carros para que a gente possa disponibilizar e assim os carros viajarem efetivamente toda semana, que a gente tem uma logística de levar esses hemocomponentes ou esses fatores que são caríssimos do Ministério da Saúde e que por muitas vezes ainda não tem uma câmara grande em cada hemonúcleo para acondicionar. Então aí a gente manda toda semana para que aquele hemofílico ele continue o seu tratamento e não vá voltar a sangrar. Doutora Shirlene Gadelha, quando a gente fala em doação, lógico, vem logo na mente o sangue, obviamente, mas temos também o plasma, plaquetas. Como é que a senhora vê a doação desses outros componentes em relação ao Hemocentro da Paraíba? Então, para a gente ter esse hemocomponente, se a gente precisa doar a bolsa de sangue, daí a gente vai trabalhar, vai fazer o fracionamento no laboratório para o quê? Para plasma, plaquetas e o concentrado de hemácias e ainda o crio precipitado. As hemácias elas vão ser transfundidas naqueles pacientes que estão com problemas hematológicos, com anemia, pacientes que foram transplantados, pacientes que têm muito câncer, que precisam fazer diariamente essa transfusão e ainda as plaquetas com grande número de pessoas que precisam fazer ou que estão com o número de plaquetas baixo ou que precisam fazer a coagulação, seja um sangramento, foi acidente, então para estancar aquela hemorragia, ele vai precisar fazer uso das plaquetas. E o plasma a gente utiliza muito também para fazer os nossos, que eu falei para vocês, que são os nossos derivados para os nossos medicamentos, né? Que são os nossos hemofílicos para ser. Então são muito caros todos os nossos equipamentos, além de todo o material que é utilizado, ele é muito caro, desde a sorologia até o anticoagulante para fazer a prova cruzada, para fazer o teste de compatibilidade, para saber se aquele sangue é compatível com aquela pessoa que está no hospital. Então é um processo muito grande. A gente conhece só a doação de sangue, mas a gente tem um trabalho muito grande dentro do Hemocentro, porque existem hospitais que não têm agência transfusional, porque quando não tem, então a gente tem que fazer toda a tipagem sorológica dentro do Hemocentro, eles trazem a amostra do paciente, a gente vai fazer aquela classificação, vai ver qual tipo de sangue, mesmo sendo um A positivo, a gente vai ver quantas cruzezinhas ele é compatível, então daí a gente vai poder estar liberando esse sangue e aí todo o processo é feito dentro do Hemocentro. Já com as agências transfusionais, que eu falei com você, que a gente qualifica a Hemorrede para ter o quê? Um bom acondicionamento, classificação sanguínea e ainda ter o pessoal preparado para fazer o transporte e fazer também a administração desse hemocomponente dentro das suas agências transfusionais e acompanhar todo o ato transfusional para evitar o número de reações transfusionais. Esta é a segunda edição do podcast Mais Vida, entrevistando a doutora Shirlene Gadelha, a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, e vamos para um próximo tópico aí na próxima tela. Doutora, ainda falando nessa rede, nessa estrutura como um todo, a senhora vê a necessidade, vamos pensar na Paraíba, de outros pontos no estado de hemocentro, ou os que existem, eles são suficientes para essa logística? Sabemos que a Paraíba tem a sua dimensão,
tem os seus vários municípios e as grandes urgências ou necessidades. Como é que a senhora vê? Há necessidade de uma expansão de hemocentros por outras grandes cidades? E aí, doutora? Que bom você fazer essa pergunta, Fábio, porque a gente existe a política do sangue. Então, essa política do sangue é através do Ministério da Saúde que ele determina um número quantitativo de doações que tem que ter aquele hemonúcleo instalado naquela cidade. A gente tem por termos, vamos dizer assim, populacional. Então, a gente pega aquela faixa etária daquela cidade que é destinada à doação de sangue, a gente faz mais ou menos um dado populacional. Tem algumas cidades que eles não contemplavam, porque ele adquiriu com certeza o equipamento, o posto de coleta, mas ele não garantiu, porque ele não ia lá doar. Porque às vezes quando você tem um equipamento desse, um posto de coleta, você precisa garantir o seu serviço, você precisa garantir, porque é muito caro o custo, tudo é muito caro do Hemocentro, desde uma bolsa de sangue, R$100 por cada bolsa de coleta. Uma bolsa para fazer um plasma férico, um kit daquele, é em torno de R$1.000. Então, fora a parte sorológica, todos os soros anti-H, anti-A, anti-B, tudo isso é muito caro. Nós temos também um prazo de validade desses materiais que são utilizados, então, esse anticoagulante. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade para a gente manter um posto desse. O que é que a gente precisa hoje? Como a gente voltou às coletas externas, a gente garantiu o direito das agências transfusionais trazer esses doadores. A gente fez essas caravanas, mas foi um número bom, mas a gente precisa ter isso efetivado. Para quê? Para que a gente possa fazer esse estudo, levar ao Ministério, para que a gente possa estar deixando pelo menos 2 vezes na semana para fazer essa coleta. Porque tudo isso vai envolver todo o processo novamente de qualificação de pessoas, o número de contratação de pessoa, além da responsabilidade de ter aquela pessoa ali para fazer toda a tipagem sanguínea, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nesses estudos, porque eu acho que isso aí é o que vai conduzir a gente, e eu acho que hoje o caminho tem sido essas coletas, né? Tá os doadores ali precisando doar, então vamos fazer. Se existe algumas cidades assim que são perto de Campina, aqui mesmo a gente pode também, de João Pessoa, a gente pode estar fazendo esse translado das pessoas, a partir de 15 pessoas, solicita, a gente pode ir, desde que seja um translado pequeno, não muito grande, a gente pode sim estar trazendo essas pessoas para doar aqui no Hemocentro e levando de volta. Doutora Shirlene Gadelha, nós vamos para um tópico agora importante, porque proximamente, agora dia 14 de junho, o Dia Mundial do Doador. Como a senhora vê essa data, a importância, o alerta? E aí, doutora? São 2 datas muito especiais para nós que fazemos Hemocentro Brasil, porque milhares de pessoas doam sangue todos os dias, né? Então, ele disse aquele sim, aquela pessoa que precisava ajudar a salvar vidas. Então, eu fico com aquela pergunta, sabe, Fábio, quanto vale uma vida? Talvez não seja possível a gente quantificar quanto vale, mas é possível afirmar que valem muitos sonhos, que valem muitos abraços, que valem novas descobertas e que a gente pode estar escrevendo histórias. Então fica aí, esse sim que você deu pode ser o sim que vai ajudar esses olhares, esses abraços e todas essas histórias a serem contadas em novos sorrisos. E eu convido a você a participar nesse dia 14, no Hemocentro da Paraíba, desse dia festivo, desse dia de gratidão a todos vocês que são as estrelas da nossa festa. É muito interessante esse alerta. Sabemos que são campanhas reforçadas naturalmente a cada novo ano, mas a importância é absoluta. E isso tem que ser incessante, não é, doutora? Então, Fábio, a importância é trazer novos doadores, para que eles possam se sensibilizar desse ato tão importante que é doar sangue e assim a gente conseguir um maior número de doadores efetivos, porque por muitas vezes vem doar apenas uma vez e a gente fica precisando. E eu peço a partir desse momento que a gente está tendo esse contato com vocês, quem é doador de sangue, que tem vontade de voltar, atualize seu endereço com o Hemocentro, ligue para lá através do 31
33 34 73. A gente tem um banco de dados que estamos precisando atualizar com o endereço de vocês para que a gente possa fazer esse convite para você voltar a doar novamente. Então, através de você, Fábio, muito obrigada por essa parceria, por você ajudar tanto, porque sem vocês isso não seria possível, né? A gente adentra, como eu falei, dentro da casa das pessoas, sem pedir permissão, mas lógico que com a sua ajuda, e a gente consegue incentivar essas pessoas que estão nos assistindo a se tornar um doador de sangue. Esse ato voluntário, de solidariedade e de amor ao próximo. Doutora Shirlene Gadelha, lógico, nós estamos encerrando essa participação neste que foi o segundo podcast Mais Vida, aqui pelo sistema, pela plataforma Dr. Play. Doutora Shirlene, eu realmente, assim, eu tenho que ser sincero, eu sou um fã do trabalho da senhora. Eu, quando fico observando, eu sou muito atento, principalmente à parte tecnológica, quando eu vejo o Instagram da senhora, as redes sociais do Hemocentro, do governo do estado da Paraíba como um todo, eu fico assim encantado com o trabalho que a senhora faz e toda a equipe que está por trás. E fiquei mais contente ainda que fiquei sabendo, já estou vendo aqui, que a senhora trouxe um presente, lógico, em nome do Hemocentro, de todos que fazem, obviamente, o Hemocentro da Paraíba. Doutora, é um carinho, que coisa só. Linda, doutora. Carinho para você. Doutora, que, eu adorei, essa pessoa viu, tão doutora? Especial, você é tão sensível, doutora. Você sempre muito com essas palavras carinhosas que deixam o nosso coração assim, nossos olhos lacrimejando, né, de emoção. Doutora, porque o sangue, ele não tem cor, né? Ele só tem uma cor, que é o vermelho, né? Então é por isso que a gente trabalha tanto para ajudar a pessoa, sem a gente conhecer, mas saber que eu posso saber que alguém está nesse momento podendo abraçar outro, podendo estar sorrindo e podendo estar brincando, correndo, porque você ajudou. Doutora Shirlene, eu estou muito contente, emocionado também. Doutora, e que coisa linda, né? Aqui retratando o nosso São João, né? Que agora volta, o maior São João do mundo, em Campina Grande. Eu tenho até uma história, assim, para revelar. O meu pai, doutor Heraldo César, né? Que está bem lá. Ele não gosta que diga a idade, mas já tem mais de 90. Ele foi, há 40 anos atrás, o criador do São João. Tanto que, na época do saudoso poeta Ronaldo Cunha Lima, foi papai, inclusive, quem sugeriu o nome, que hoje, obviamente, é um nome mundial, que está no Guinness Book, né? Faz parte da cultura, do sucesso, patrimônio, né? O maior São João do mundo. Aí quando eu vejo, né, esse carinho, isso tudo aqui está imerso também na cultura muito forte da Paraíba, e vem até um alerta e uma pergunta também à senhora, né? Nós agora, diante de uma festa de proporções astronômicas, e vamos precisar sempre de mais sangue, né, doutora? Exatamente. Esse Junho Vermelho é um mês onde a gente, com certeza, a gente já evidencia a necessidade dos estoques de sangue, sabe que tem esse período festivo muito grande, mas que você pode estar indo ao banco de sangue, fazer sua doação antes de você brincar, porque alguns acidentes podem acontecer, vocês podem brincar um pouquinho, mas antes, passa lá no Hemocentro, tanto aqui em João Pessoa, Campinas, Souza, Patos, Cajazeiras, Catolé do Rocha e ainda Cajazeiras. Vai lá, faz tua doação, é tão simples, é tão rápido. Além de você poder ajudar a salvar vidas, tua doação salva 4 vidas. Doutora Shirlene Gadelha, muito obrigado, viu, de coração. Nós estamos encerrando mais um podcast Mais Vida, aqui pelo sistema, pela plataforma de comunicação interativa Dr. Play. Muito obrigado, fiquem com Deus e até as próximas edições.